Olá, bem-vindos a mais uma aula. Meu nome é Jennifer Cristina, sou especialista em alisamento e terapia capilar, empresária do ramo da beleza e estou aqui hoje para conversar com vocês sobre mais uma aula de alisamento, desvendando os mistérios da compatibilidade química. Então, se você tem um problema com a compatibilidade, saber sobre pH, essa aula é para você. Pedindo para vocês curtirem, comentarem, se inscrevem no canal e compartilha com 4 pessoas que precisam desse conteúdo, que você sabe que está necessitando desse conteúdo. Manda lá no direct, manda aqui o link pelo YouTube e chama ela para cá. Guardo todos vocês aqui e vamos dar início à nossa aula. Desvendando o segredo do alisamento, compatibilidade química e técnica de finalização. Geralmente o profissional ele vai precisar entender sobre essa compatibilidade química. E hoje eu estou aqui para desvendar esses mistérios e solucionar esses problemas que vocês geralmente sofrem. Então hoje nós vamos falar sobre a compatibilidade, principalmente sobre pH. Então o pH ele é voltado totalmente para o que você usa no cabelo da cliente. Então já desmistificando pH produtos. Então o cabelo ele é tudo que eu coloco no cabelo. Então, o produto ele vem ser exatamente o pH. Então, o cabelo vai precisar desse equilíbrio conforme os produtos que você usa. Então, para começar a entender sobre compatibilidade química, você precisa entender sobre o que aconteceu com esse cabelo, com essa cliente. Então, o histórico da cliente vai te dizer o que você deve usar ou não usar. Então, quando eu venho falar sobre compatibilidade, eu preciso entender o que ela fez antes de chegar até a mim. Então, se uma cliente fez um procedimento com o hidróxido de sódio, eu jamais vou colocar um procedimento que tenha amônia nesse produto. Então, eu nunca vou usar tiglicolato de amônio nesse tipo de cabelo, porque eu sei que ele não é compatível. Ah, mas eu não sei o que ela usou da última vez. Para isso serve o teste de mecha. O teste de mecha ele vai te dar um norte do que você pode fazer e deve fazer no cabelo da cliente. Então, quando nós falamos sobre essa parte de cosmetologia do liso, é para você não ter erro lá na frente. Então, você já começa com uma análise totalmente aprofundada da cliente. Então, eu tenho que analisar foram as coisas que ela fez antes e começar a entender o que eu posso fazer. Então, a parte do hidróxido de sódio é uma das partes que mais se tem dúvida. Ah, mas por que eu não posso usar? O hidróxido de sódio, ele vem trabalhar exatamente quebrando as pontes de sulfeto. Então, eu não posso trabalhar outro produto por cima. Eu não consigo ter outro produto agindo em cima desse produto, porque eles não são compatíveis. Então, quando eu falo sobre compatibilidade, eu estou falando de danos futuros. Quando eu junto duas substâncias que elas não se atraem, elas não conseguem estar no mesmo espaço, eu vou ter um dano. Quando eu falo isso para o cabelo, eu tenho a quebra, ou eu tenho um problema no couro cabeludo, posso afetar o couro cabeludo, tenho a queda de cabelo, isso tudo eu tenho que entender conforme os produtos que eu uso. Vou falar um pouco mais sobre as curvaturas. Quando eu venho falar sobre tipos de curvaturas, eu vou falar exatamente o que eu posso fazer. Vou deixar aqui a escala de curvatura para vocês olharem, né? Cada tipo de curvatura, ele tem um certo pH, conforme o que a cliente vai usando. Então, o tipo de curvatura tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. E ele, dependendo do grau de curvatura, eu vou ter um pH mais ácido ou um pH mais alcalino. Geralmente, quais tipos de curvatura eu vou ter um pH mais alcalino? Se você ainda não entende sobre pH alcalino, ele me dá um excesso de ressecamento e perca. Então, eu estou sempre com o cabelo mais ressecado, que é o que acontece com quem faz coloração e quem descolora o cabelo também. Então, esse tipo de química ela é uma química alcalina. Esse é um processo alcalino.
E diferente do alcalino, tudo que é mais ácido, ele dá mais oleosidade. Ele promove mais oleosidade. Então, eu já consigo entender que são essas duas partes. Quando eu venho para a escala de curvatura, para você que vai fazer alisamento, para você que trabalha com alisamento, você precisa entender exatamente o tipo de curvatura para conseguir fazer o alisamento. Se eu quero um alisamento mais perfeito, eu preciso entender qual pH eu posso usar nesse grau de curvatura. Então, o tipo 1, eles são umas curvaturas que elas tendem a ser mais oleosas, eles promovem mais oleosidade, eles têm mais oleosidade naturalmente por conta do tipo de fibra. Então, ele cresce, ele é um cabelo mais alinhado, ele é um cabelo mais liso. Como vocês podem ver aqui, ele é bem mais liso. Então, todo o sebo que eu produzo natural, ele vai escorrer nessa fibra. Então, eu tenho um cabelo o quê? Mais ácido. Nosso cabelo ele já é naturalmente mais ácido, porque ele tem mais oleosidade, ele produz já uma oleosidade natural. Porém, quando eu tenho um excesso dessa oleosidade, eu vou ter esse óleo todo o tempo escorrendo. E tudo que é em excesso não é bom. Quando eu vou para a parte do alisamento ácido, eu vou promover mais ainda óleo. Então, já viu aquela cliente que chega no salão, depois que eu fiz uma selagem, depois que eu fiz uma progressiva, meu cabelo ficou tão oleoso que eu passo 1 dia, 2 dias sem lavar, eu já não consigo porque ele fica muito encharcado de óleo. O que aconteceu? Você promoveu mais produção de óleo, mais oleosidade, você desequilibrou esse pH natural com o produto que você aplicou. E para eu conseguir dar uma neutralizada nesse pH, eu preciso de um produto mais alcalino. Produto que ele é com pH mais elevado. O que eu disse para vocês? pH alcalino, ele retira e dá ressecamento. E o pH ácido promove oleosidade. Então, eu já entendo como neutralizar esses cabelos. Se eu tenho um pH muito ácido, vou neutralizar com pH mais alcalino, baseado nos tratamentos. Se eu tenho um pH mais alcalino, eu vou ter que neutralizar com pH mais baixo, mais ácido. Isso é natural. Isso tem que acontecer, essa neutralização. Se eu não fizer essa neutralização de pH conforme os produtos que eu estou usando na fibra, eu vou ter sempre um cabelo desequilibrado, um cabelo ou mais oleoso ou um cabelo extremamente ressecado. Então, quando eu faço a química, tanto de alisamento como as outras químicas à base de amônia, com pH mais elevado, eu preciso equilibrar essas cargas para poder ter um equilíbrio, para ele não ficar ressecado e para ele não ficar muito oleoso. E aí, quando eu venho para esse tipo de curvaturas aqui, entre um A, um B, um C, e o tipo 2A, 2B e 2C, eu já entendo que esses cabelos, eles tendem a ser mais oleosos. Então, eles estão sempre no estado mais ácido. Nosso pH natural do cabelo é entre 4,5 a 5,5. Então, quando eu tenho um cabelo que ele está mais oleoso do que o natural, que você olha de longe, você vê o óleo lá na cabeça da cliente, você consegue enxergar que ele tá aquele cabelo mais melado, de óleo mesmo, natural, do couro cabeludo, eu já entendo que esse pH ele tá abaixo de 4,5 e abaixo de 5,5. Então, ele tá com o pH totalmente alterado. E aí eu venho com essa parte aqui dos tipos 3A, 3B, 4A, 4B e 4C. Esses tipos de cabelo já vão me indicar o quê? Eu tenho um pH mais alcalino. Essas são as cacheadas. Toda cacheada, se você lavar o cabelo dela, deixar ele ser um creme, se você deixar ele secar ao natural, você vai ver um grau muito alto de ressecamento. Porque o pH deles, naturalmente, particularmente, ele é alcalino. Ele tende a ser mais ressecado. Então, eu sempre tenho que fazer uma reposição de nutrição mais ácida nesses tipos de cabelo. Quando eu venho para a parte do alisamento, eu faço a anamnese dos tipos de curvatura. Se eu identifiquei que ele é um tipo de curvatura mais alcalino, mais cacheado, mais crespo, por obrigação eu vou ter que fazer um tratamento à base de nutrição com um pH mais baixo.
porque eu preciso devolver o que ele não tem. Se eu pegar e aplicar somente a selagem ou a progressiva ou a lisoterapia num cabelo que ele não tem estrutura mais ácida, que ele está no estado alcalino, eu vou ter sempre resistência nesse cabelo, porque eu não dei a base para ele. Então, no caso desse exemplo específico, eu vou ter a base, é a nutrição, com o pH mais baixo, devolvendo óleo, para quando vier esse alisamento, eu ter mais óleo ainda e conseguir fazer um alisamento mais perfeito. Conseguir devolver um alinhamento perfeito para essa cliente. Quando eu tenho esse tipo de curvatura, a gente diz que eles são os mais resistentes, entre 3A, 3B e 3C. O 2C ainda entra, porque ele também é um cabelo ondulado, que ele tem a fibra um pouco mais grossa, então ele é mais resistente também. Então, esses tipos de cabelos são os cabelos mais resistentes, são os cabelos que são mais porosos, que é o que o pH alcalino me mostra, um cabelo poroso. Quando eu venho para os 4A, 4B e 4C, eles são cabelos afros, crespos mesmo. Então, esse cabelo ele é ressecado, porém, ele não tem tanta resistência. Todo mundo acha que o cabelo crespo ele é muito resistente, que ele dá muito trabalho, só que na verdade ele é um pouco que a solução. Ele já não tem tanta cutícula, ele já não tem tanta resistência, e tudo que eu colocar nesse tipo de curvatura, eu vou conseguir ter um alinhamento. Então, se eu colocar às vezes até um tratamento que ele tem um pH mais baixo, que ele tem um pH mais que ele vai ter a probabilidade de ter mais óleo, eu consigo até um alinhamento parcialmente nesse cabelo, porque ele não tem tanta estrutura, ele não tem tanta base de cutícula. E aí eu consigo ter um alinhamento parcial apenas com o tratamento. Então, esses tipos de cabelo mais crespos são cabelos alcalinos, porém com menos resistência. Então, se você vai fazer um alisamento numa crespa, já entende o quê? Eu tenho que devolver óleo para ela, resistência, para eu fazer o alisamento e ela conseguir receber bem. Então, o cabelo ele já consegue me dizer o que ele está necessitando. Então, aqui nessa parte de curvaturas, vocês já conseguiram compreender um pouco do que são os pHs. Ele serve também para me direcionar com o que eu vou usar, principalmente para o alisamento. E o tratamento da mesma forma. Então, se você trata cabelo, se você quer um cabelo cacheado, bem tratado, brilhoso, e que esse tratamento fique de fato na fibra, você precisa entender qual é o pH que você está usando, qual é o pH do produto que você tem para usar nessa cliente. Se ele for um pH que ele é mais alcalino, eu vou ter um efeito rebote. Eu vou ter um efeito de mais ressecado ainda. Então, quando eu falo de compatibilidade, ele serve também para os tratamentos, não só para o alisamento. Quando eu faço um tratamento, não se deu, geralmente a cliente sempre chega dizendo, não se deu com o meu cabelo esse produto. Não é a necessidade dele, não é o pH que o cabelo está necessitando. Então, ele dá um efeito rebote, ele não vai querer esse produto, ele vai repelir, porque ele não se encontrou. E aí, quando eu venho para essa parte de alisar cabelo, eu preciso entender qual o tipo de pH que eu estou usando. pH de selagem ácida, ele vai variar entre 1,5 a 2,5 no máximo, que ele vai conseguir. Passando disso ou abaixo, eu vou ter danos no couro cabeludo e no fio. Então, o pH deles, eles são mais baixos. Tem cabelos que eu uso o alisamento com amônia no crespo. Esse cabelo ele vai ter sempre um certo ressecamento, porque a amônia ele me promove isso. O pH da amônia ele é mais elevado, entre 12 e 13, e aí ele fica variando. Então eu tenho já um produto que me dá ressecamento, e eu já tenho essa consciência. Quando eu venho para a parte dos alisamentos hoje que nós temos atualmente orgânicos, eu vou ter aquele efeito que nós estamos vendo muito, aquele efeito espelhado, porque eu estou devolvendo, é como se eu estivesse dando um banho de óleo nesse cabelo, que é o que geralmente os cabelos pedem, principalmente nessa região do Nordeste, ele pede muito isso.
mais nutrição, mais cabelos com bastante óleo. Então, se você já tem uso diário, todo dia você vai ter que usar reparador, porque o teu cabelo necessita de ter reposição de óleo. E quando eu venho para o alisamento, no caso, o alisamento orgânico, o alisamento ácido, eu já consigo ter essa noção. Então, eu já vou para essa parte de alisamento. Vou colocar a escala de pH para vocês, mas vou colocar aqui no MacDrop também para vocês bem dividido. Quando eu venho falar sobre a escala de pH, lembrando que ele é para os cosméticos. Nós temos ele para nos direcionar o que nós vamos fazer no cabelo, mas ele é totalmente voltado para os cosméticos que eu vou usar. Então, se eu tenho uma selagem, primeiro vamos começar com o ácido. Quais são os pHs ácidos, né? Se você tem dúvida, essa aula é para ti. Então, pH ácido. Colocar aqui só um exemplozinho da tabela e depois a gente vai desvendar ali. pH ácido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais ou menos 6,5. Pronto. Aqui são os pHs que nós temos chamado ácidos. Então, quando eu venho para essa parte aqui, se eu sei que uma selagem, ele varia entre 1, 1,5, eu já sei que eu vou ter óleo. Oleosidade. Então, aqui eu já tenho um pH que me diz aqui, eu tenho devolução de óleo. Para que isso serve, né, Jennifer? No caso, para o cabelo. Se eu tenho uma cliente que ela está no estado poroso do cabelo e quer fazer um alisamento. Se eu apenas chegar com essa selagem que varia aqui o pH dela, eu vou baixar esse pH, mas eu não vou conseguir alisar 100% esse cabelo, porque eu não vou conseguir descer esse pH do cabelo totalmente de uma vez. Então, eu preciso estruturar ele primeiro. Então, eu venho com o tratamento com o pH mais baixo. Então, os tratamentos que eu tenho é entre 3, 4, 4,5, variando. Então, se eu tenho esses tipos de tratamento aqui, eu tenho tratamentos ácidos, os chamados acidificantes. Geralmente agora está vindo muito nos cosméticos, né? O pH do produto. Então, facilitou muito a vida do profissional. Então, você vai lá na embalagem e vê qual é o pH. Se for um pH entre 3, 4, 4,5, eu posso fazer essa aplicação no cabelo da cliente, quando ele está nesse estado poroso. Então, se eu fiz essa aplicação nesse cabelo poroso, eu já estou começando a descer esse pH. Quando eu tenho o cabelo no estado poroso, ele está no pH entre 8, 9 e 10. Quando eu tenho um pH mais alcalino. Então, esses daqui são mais alcalinos. Esses pHs aqui estão me dizendo o quê? Eu tenho um cabelo poroso. Eu estou com o cabelo ressecado. Toda vida que eu tiver com o cabelo desse jeito, minha letra boa. Toda vez que eu tiver com o cabelo desse jeito aqui, nesse estado de pH, eu vou pegar no cabelo, eu vou sentir que o pH dele está mais elevado. Porque eu sinto um toque mais áspero, um toque esponjoso. É como se eu tivesse uma esponja lá. Como se eu pegasse no cabelo e ele fosse uma esponjinha. Isso já me indica que é um pH mais alcalino. Quando eu lavo esse cabelo ressecado, que está nesse estado, toda vez que eu lavo, ele retém a água, efeito esponja. Então, ele só guarda a água. Toda vez que eu for aplicar esse tipo de tratamento mais ácido, eu preciso retirar o máximo
de água desse cabelo, para eu tirar a água e entrar o tratamento. Esses tipos de cabelo são os que mais chegam dentro do salão. São aqueles cabelos loiros, aqueles cabelos que estão passando por processo de transição. Aquela cliente, passou 8, 9, 10 meses sem fazer selagem. Ela está nesse estado mais alcalino. Então, eu preciso devolver o tratamento dela baseado no pH mais ácido. Quando eu venho para o tratamento, eu preciso entender qual é o pH. E aí, quando eu estou aqui fazendo um protocolo pré-alisamento, isso tudo vai influenciar. Estou com um tratamento com pH mais baixo, mas ainda não devolveu o óleo necessário. Não vejo diferença ainda no tratamento. Ver quais são os ativos que tem nesse tratamento. Quais são os nutrientes, quais são as vitaminas, quais são os minerais que tem lá. Às vezes tem um cabelo que ele não tem, digamos, ele não tem acessibilidade a certos ativos. Digamos, que eu não tenho no cabelo, eu não vou conseguir devolver tratamento. É muito baseado naquilo que a gente vê agora que ficou muito em alta, né? Colocar frutas no cabelo, banana, beterraba. Esses tipos de tratamento, eles não vão ter efeito, porque o que faz o efeito é o pH. pH vai diferenciar. Então, é como se eu estivesse colocando superficial. Toda vez que eu faço um alisamento ácido, que eu sei que ele também fecha todas as cutículas, e eu não neutralizo, não coloco ele na normalidade, eu não vou conseguir fazer outras químicas. Eu não vou conseguir fazer um loiro num cabelo alisado, com orgânica. Não vou conseguir fazer um loiro em um cabelo que ele está totalmente fechado, a cutícula. Então, para isso que serve a neutralização. Quando eu venho com os tratamentos, eu já estou neutralizando esse pH, colocando na normalidade. 4,5, 5,5, pH do cabelo. Então, eu preciso neutralizar todas as vezes que eu for fazer uma química, independente dele ser o alisamento, eu preciso neutralizar e trazer esse cabelo à normalidade. Se ele está num pH muito alcalino, eu preciso descer esse pH. E eu não vou conseguir descer de uma vez com um tratamento. Então, você já tem que colocar a consciência na cliente, educar a cliente. Nós vamos fazer um tratamento, começar um tratamento. Conforme o seu cabelo for reagindo, a gente continua. E aí começa o processo de pré-alisamento. Isso tudo para compatibilidade química não acontecer. Então, eu já estou começando a associar o que eu vou colocar no cabelo da cliente. Se eu vou trabalhar com orgânico, eu já começo a descer esse pH. Para quando eu colocar o ácido, que no caso o alisamento, eu não ter diferença, ele não sentir que é algo diferente. Ele vai reconhecer e conseguir penetrar. Bota para mim a escala de pH. Pronto. Aqui dá para ver muito perfeito o que acontece na estrutura capilar, na estrutura do cabelo. Quando eu tenho pH alcalino, que é o que eu falei, eu estou abrindo todas as cutículas do cabelo. E toda vez que eu tenho um pH ácido, eu estou fechando. Então, como acontece muito com a colorimetria, a escala de pH, uma ponta neutraliza a outra. Então, aqui, se eu estou com um pH muito alcalino, eu preciso descer esse pH. Então, eu preciso neutralizar esse pH alcalino. Se eu estou com o pH muito baixo, pH muito ácido, eu preciso abrir essa cutícula, eu preciso dar uma abertura. Não escancarando, não deixando ele ressecado, mas eu preciso ter uma certa abertura desse pH, porque senão eu não consigo fazer outras químicas e nem o tratamento consegue penetrar. Então, acontece muito, a cliente nunca neutralizou o cabelo, e aí vai no seu salão, quer fazer um tratamento, mas reclama depois. Não vi resultado nesse tratamento, não fez nada no meu cabelo. Se você não neutralizar esse pH, ele não vai penetrar. A escala já está me dizendo aqui, está muito claro. Então, se eu tenho um pH muito fechado, se eu tenho um cabelo que ele está extremamente selado, eu vou fazer o quê? Joguei lá o tratamento e ele sai. Quando eu enxaguar esse cabelo, não tem tratamento.
Ele vai ficar só superficial, porque não tem penetração, não tem como ele penetrar. Então, a selagem faz muito isso. Selou todas as cutículas e não tem abertura. Então, uma solução hoje que nós temos é a neutralização de pH. Nós temos dentro da empresa o pH, o neutralizante pH Mucua, que é da linha da Donati, que é exatamente para me ajudar nesse pós-alisamento. Fiz o alisamento orgânico, fechei todas as portas que tem do cabelo. Eu preciso reabrir. Eu vou escancarar, eu vou deixar esse cabelo ressecado? Não. Eu vou só reabrir para que eu consiga colocar outras químicas, que eu consiga colocar outros tratamentos. Então, esse pH desse neutralizante, ele tem o pH 8. Então, eu vou elevar esse pH. Se eu deixei um cabelo, ele está entre 4,5 e 5,5. Se eu fiz uma selagem orgânica, uma selagem ácida nesse cabelo, eu desci mais ou menos para o pH 2, 2,5. Então, eu necessito abrir um pouco dessas cutículas. Então, eu já consigo fazer essa neutralização. Quando eu tenho um pH alcalino entre 8, 7, 8, eu vou conseguir uma abertura mínima, como mostra aqui na imagem. Então, eu tenho uma pequena abertura dessa cutícula, para apenas eu conseguir colocar o que eu necessito, que são os nutrientes, vitaminas, aminoácidos, queratina, tudo isso eu preciso devolver. Quando eu não faço essa neutralização, eu estou só jogando superficial. Da mesma forma acontece com o pH alcalino. Se eu tenho pH alcalino, eu preciso ter um fechamento dessa cutícula. O que nós temos? Nós temos também o pH equilíbrio, que é um pH 3, um pH para químicas alcalinas. Então, eu consigo fazer essa neutralização também do alcalino. Então, eu já tenho menos probabilidade de ter incompatibilidade química, usando dessa forma, neutralizando os ativos que eu tenho no cabelo. Então, o que eu posso fazer? O cliente chegou no salão, é loira ou fez selagem. Eu vou ter que fazer primeiro, antes de tudo, neutralização de pH. Colocar esse cabelo na normalidade para eu conseguir fazer tratamento. Se eu não tiver essa neutralização, infelizmente você está só desperdiçando tratamento. Porque eu não consigo ter nenhuma penetração. Ah, mas eu uso um shampoo detox. Se você selou com uma selagem o cabelo, ele não vai abrir. Dificilmente ele abre com detox. Ele vai dar uma degradada na fibra, mas ele não abre a cutícula conforme você necessita. Ele dá uma ressecada no cabelo, que não é o interessante. Então, o pH regular, o pH equilibrado, ele serve para você tratar novamente para receber outras coisas. E aí, quando eu venho para essa parte do alisamento, eu percebo que tudo acontece quando eu vejo qual é o pH que está sendo usado. Se eu vou fazer um alisamento mais alcalino, que no caso é as amônias, eu vou ter que entender que eu abri todas essas cutículas. E eu necessito fechar. Por isso que vem os neutralizantes pós-alisamento. Então, eu faço a neutralização exatamente para baixar o pH. Da mesma forma vai acontecer com as orgânicas. Se eu baixei muito esse pH, eu preciso elevar, eu preciso aumentar esse pH para conseguir ter uma neutralização e conseguir fazer outras químicas, que é o maior questionamento do cabeleireiro, do profissional da beleza. Posso fazer outras coisas depois de uma selagem? Se você neutralizar o pH, você pode, está liberado. Agora, se não, você não vai conseguir mesmo. Vai dar errado. Coloca o outro. São esses dois, né? Isso. Então, aqui voltando para a curvatura. Quando eu venho para essa parte de tipos de curvatura, para a compatibilidade química, eu também tenho um certo problema. O que a cliente usa em casa vai influenciar total no meu procedimento de alisamento. Por quê? Quando nós temos um produto, shampoo, máscara, creme de pentear, eu tenho também um pH nesse produto.
Se a cliente usa uma certa marca específica que deixa os cachos mais alinhados, que deixa o cacho sem frizz, eu já tenho que começar uma investigação do que tem nesse produto. Qual é o pH dele que faz isso, que consegue fazer isso, promover isso à cliente. Tudo isso eu tenho que fazer a investigação durante a avaliação. E aí eu faço essa investigação para ver o que ela está usando, para conseguir colocar o melhor alisamento para ela, para esse tipo de fibra. Identifiquei o tipo de cabelo dela, vou procurar investigar o que ela está usando. Se o pH dele é mais alcalino ou se o pH dele é mais ácido. Se ele é mais, tende a ficar mais oleoso ou se ele deixa o cabelo dela mais ressecado, mais poroso. Vou voltar aqui para falar mais um pouquinho para vocês aqui, escrevendo, que eu acho que fica mais fácil o entendimento. Coloquem, gente, perguntas que a gente sempre vai estar respondendo conforme as aulas. Compartilhem, curte, comenta, se inscreve no canal, que tem muito conteúdo bom chegando por aí. E não percam nada, que o conteúdo está de extremo valor. Pronto. Agora vamos para a tabela de pH alcalino. Falei do ácido, agora vamos para o alcalino. Do 7,5, coloca aqui, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tenho um pH alcalino. Isso aqui, gente, eu estou falando conforme alisamento. Os pHs alcalinos de coloração conseguem chegar até um pouquinho mais, entre 14, 12, 13 e 14. Mas voltado para o alisamento, é esse aqui os pHs que eu tenho. Então, quando eu tenho esse pH aqui, eu vou ter um cabelo que ele é um pouco mais poroso. Então, já tenho esse cabelo mais poroso por conta do pH. Esse cabelo, ele vai me dar uma certa resistência. O que eu faço para conseguir driblar essa resistência aqui? Eu tenho um pH de um cabelo mais, que ele está entre 8 e 9. Ah, Jennifer, como é que eu vou conseguir medir esse pH desse cabelo? Nós não conseguimos medir o pH do cabelo, mas eu consigo entender qual é o pH do produto que eu estou usando. Então, se eu tenho uma reconstrução que ele é à base de queratina, aminoácidos, e ele tem um pH mais elevado, eu já sei que eu jamais posso usar num cabelo que está mais poroso. Não posso usar quando eu tenho um pH mais elevado. Ah, mas eu posso fazer a neutralização, isso é uma dúvida muito recorrente, de selagem ácida com coloração que tem um pH mais elevado? Não, gente. Isso aí é nisso que acontece a incompatibilidade química. Se eu tenho um pH ácido, eu nunca vou conseguir neutralizar ou melhorar esse cabelo com pH alcalino, extremamente alcalino, que é no caso o que acontece com as colorações. Por que que eu faço a selagem e não posso fazer coloração pós? Ou no 15 dias, no máximo, uma semana depois? Porque eles são incompatíveis. Eu não tenho compatibilidade com ácido e alcalino sem neutralizar. E essa neutralização não ocorre com duas químicas. Não vai ocorrer. Química e química não se neutraliza. Ele se destrói, os dois vai se destruir. Porque esse aqui não é compatível com esse. O que acontecia muito? A cliente fazia, quando começou a surgir as orgânicas, a cliente fazia a selagem ácida, não se adaptava e ia fazer amônia, que é uma química totalmente alcalina.
que acontecia? Quebra. Cabelo quebra, parte mesmo. Para você fazer para você trocar uma química, principalmente do ácido para o alcalino, que no caso é amônia, você precisa de no mínimo 6 a 8 meses. Deixa eu melhorar isso aqui. Pronto. De 6 a 8 meses. Por quê? Aqui eu vou ter um espaço de crescimento de cabelo novo. Lembrando, se eu tenho um cabelo muito longo, 6 meses, eu vou ter aqui um espaço de crescimento, mas ele vai estar a química aqui antiga. O que eu faço? Vou fazer essa troca de química aqui. Selagem, aqui, agora eu quero ir para amônia, na raiz. Vou fazer essa troca de química, eu tenho que fazer uma proteção total nessa base antiga, nesses fios que estão aqui na intermediária, na faixa de Gaza, que nem a gente diz, né? Então, aqui eu não posso triscar um pingo de amônia, porque ele vai quebrar, porque aqui ele não tem compatibilidade. Ah, Jennifer, se eu fizer a neutralização, mesmo assim eu tenho que proteger? Tem que proteger. A neutralização, ele me abre um pouco, mas ele não retira a química que existe. Neutralização não é isso, eu estou neutralizando o pH, mas ele não vai retirar a química que está lá. Então, eu preciso desse tempo mínimo, que é mais ou menos 5 a 6 centímetros, dependendo do crescimento da cliente, para eu conseguir fazer essa troca de alisamento. Então, amônia e ácido, eles não têm compatibilidade mesmo. Então, jamais eu posso chegar, a cliente fez 3 meses de raiz e eu vou voltar para a amônia porque ela não gostou do resultado. Já coloca a cliente do primeiro dia, você vai fazer selagem orgânica. Se você quiser voltar, vai ser no mínimo 6 a 8 meses para você voltar para a química que você tinha antes e fazendo o teste de mecha. Com toda certeza tem que fazer o teste de mecha, para você até ver até onde tem essa química. E aí o teste de mecha me direciona, até essa região eu posso trabalhar, até essa região aqui eu não posso trabalhar. Então o teste de mecha serve para isso. Então amônia e ácido, de jeito nenhum. Então, Jennifer, se eu faço amônia, eu posso fazer o ácido? Pode. No caso do ácido, deixa eu só apagar aqui. No caso da amônia, pH mais alto, aqui a gente vai trocar. Pronto. Aqui o inverso. No caso, se você tiver o cabelo que você faz amônio, tiglocolato de amônio, eu quero ir para a selagem ácida agora. Essa você pode. O que a gente entende? O pH ele é mais alto, né? Mais alcalino, entre 10, 11, por aí. Eu tenho o pH entre 1,5, 2,5 no máximo, que chega. Depende muito de cada tipo de selagem que é vendido comercializado, mas depende, varia nessa base. Se eu tenho um procedimento de amônia no cabelo, eu posso fazer o ácido, porque aqui abre, né? Deixa ressecado. E esse aqui, o ácido, ele me dá oleosidade, ele promove oleosidade, ele me dá o quê? Uma superprodução de óleo. É como se eu estivesse dando um banho de óleo nesse cabelo. E aí eu consigo fazer essa troca tranquilamente. O ácido pode ir em cima da amônia. Eu não posso colocar a amônia em cima do ácido. E aí dá perfeito. Por isso que acontece o quê? Eu faço alisamento com amônia e faço formol em cima. Gente, o formol também é ácido. Só que ele é vantajoso porque ele tem compatibilidade com todas as outras químicas. E mesmo assim, principalmente hidróxido, você vai ter que fazer teste de mecha, por mais que você use formol. Que você vai ter que fazer esse teste de mecha para identificar se a fibra resiste. Mas o formol, ele é livre.
consigo fazer outras químicas. Por isso que muita gente não consegue se libertar dessa parte, né, de alisamento com o formol, porque tem essa possibilidade de fazer tudo. E aí eu já fico mais livre. E aí eu fiz aqui essa parte, troquei para o ácido. Ah, mas eu quero começar a usar progressiva. Gente, também a progressiva da mesma forma. Ele também tem o pH ácido. Selagem, progressiva, lisoterapia, você pode estar transitando entre eles. Formol da mesma forma. Posso ficar transitando entre progressiva, selagem e a lisoterapia. Isso vai depender também do estado do cabelo. Se o cabelo não tem resistência para fazer esses procedimentos, não adianta. Por mais que você queira, agora eu não quero mais fazer selagem, quero fazer progressiva. Se o cabelo não resiste, não tem como. Então, a opção que a gente tem melhor nesses estados, né, é a lisoterapia. Não conseguiu, e aí já dá certo. Gente, vamos entrar agora na parte das perguntas, né? As perguntas mais frequentes feitas, pedi para João colocar para mim as perguntas que geralmente vocês têm. Sempre, gente, vocês escrevam aí as perguntas, diz o que vocês têm dúvida, que a gente sempre vai estar aqui por aqui, tirando as dúvidas. Pode perguntar, João. Primeira pergunta. Pode fazer selagem realmente em loiro? Pronto. Essa dúvida é muito, muito recorrente. Loiros, geralmente ele tem um pH mais alcalino, como eu falei. E aí eu quero fazer uma selagem. O ideal é você fazer essa selagem depois de pelo menos um mês que fez o procedimento de descoloração, digamos o retoque da raiz. Depois desse tempo eu posso fazer uma selagem. Se ela for uma selagem que ele é compatível com o loiro, você pode fazer livremente. E lembrando, fez a descoloração, neutraliza esse pH, coloca ele na normalidade, até também para receber a selagem, porque o resultado vai ser muito melhor quando você neutraliza. Terminou também a selagem no loiro, faz a neutralização de pH. Usa o neutralizante para ácido, que aí o cabelo ele vai estar sempre na normalidade e sempre com a aparência de tratado. Próxima. Qual o tempo ideal para colorir depois de fazer selagem? Essa pergunta também é muito, muito, muito feita. Geralmente, quando eu faço uma selagem, eu preciso de um tempo de pelo menos 2 a 3 neutralização de ácido, neutralização de pH ácido. No caso, o Mucua serve muito para isso. Fiz a selagem hoje, daqui uma semana no máximo, faço a neutralização. Fiz a neutralização, vou tratar esse cabelo. E aí a cliente volta novamente, faz a neutralização de novo nesse cabelo, já que ela quer fazer a coloração depois, faz a neutralização de novo e trata. Pelo menos 15 dias depois, se a cliente conseguir, um mês é o ideal também. Então, depois de um mês da selagem, você pode colorir. Faz esse processo de neutralização que o pH vai estar perfeito para receber a química alcalina sem ter ressecamento e sem ter danificação, sem ter quebra, sem ter nada desse tipo de problema. Tem outra? Tem. Como avaliar o histórico de produtos que minha cliente usou no cabelo e saber se tem compatibilidade com o alisamento? Gente, o cabelo, eu sempre digo, o cabelo ele fala muito. Então, quando eu pego no cabelo, eu já consigo sentir. Geralmente lá no salão acontece muito isso, né? Eu tô lá, o cliente chegou, a primeira vez que foi lá, eu pegando no cabelo, eu já sinto o que foi usar.
Quando eu tenho um cabelo que ele está mais ressecado, que ele não tem brilho, ele não tem peso molecular, geralmente eles são feitos as químicas com formol, a química ácida, formaldeído, à base de formol. Esse cabelo ele não tem tanta estrutura, ele não consegue ter brilho natural, ele fica um cabelo mais opaco. A ponta, se você observar muito a ponta, ele vai se perdendo no meio do caminho. Você tem aquelas pontas que a gente disse que elas são transparentes. Você consegue enxergar atrás da cliente, né? Você consegue ver. E a ponta, ela não consegue durar muito tempo. Então, esse cabelo, ele vai tendo uma degradação conforme ela vai fazendo. Então, ela perde massa molecular, ela perde estrutura total. Ela não consegue ter um cabelo mais com peso molecular. Quando é uma selagem, que eu sei que a cliente faz uma selagem orgânica, uma selagem ácida, eu consigo ver pelo brilho em excesso, vai ter um brilho acima do normal. Eu vou ter um peso molecular mais elevado, porque eu consigo ter uma penetração de ácido até o córtex, então também tem um resíduo lá geralmente eles são à base de tratamento. Então eu tenho uma queratina, eu tenho um aminoácido, eu tenho um óleo lá na composição da selagem. Então eu consigo ter um cabelo mais pesado, um cabelo que ele é mais brilhoso. E a ponta ele não tem tanta perca. Você consegue ver que é mais inteiro. Quando eu tenho esse tipo de cliente, eu já consigo identificar qual é o tipo de procedimento que ela usou. O formol ele deixa mais fino e a selagem orgânica, se você fizer da maneira correta, eu não vou ter tanto afinamento e não vou ter tanta quebra. E aí eu consigo ter essa visualização total quando a cliente chega. Tem mais? Alguma? Sim. Por que é tão importante entender e controlar o pH nos procedimentos de alisamento capilar? Pronto. O pH, gente, vai ser o norte de vocês. Ele vai conseguir te direcionar. Se eu entendo sobre pH, sobre a cosmetologia, para aliso, eu consigo usar tratamentos, eu consigo fazer alisamentos que eu tenho resultado perfeito e eu consigo fazer um protocolo personalizado para cada cliente que chega no espaço. Cada cliente ela vai ter um protocolo de alisamento personalizado. Então, eu consigo criar vários protocolos personalizados para cada tipo de cabelo, conforme o que eu entendo sobre cosmético, sobre o que eu entendo sobre cosmetologia. Se eu tenho um cabelo que ele é mais fino, eu jamais posso usar uma selagem que ele é para cabelos mais resistentes. Eu entendo que o cabelo ele é mais resistente, eu tenho que ter um produto mais específico. Se eu entendo que o cabelo ele é mais fino, eu tenho que ter uma selagem que ele me dá essa possibilidade de usar num cabelo mais fino. Se eu tenho um cabelo que ele é mais poroso, que ele tá com pH mais alcalino, mais ressecado, eu preciso ter um produto que seja progressivo, que eu veja que ele vai se adaptando ao cabelo da cliente progressivamente. Então, eu já consigo fazer essa criação de protocolos conforme o que eu entendo do cosmético que eu estou usando. E é muito bom quando você tem os cosméticos que eles te dão a identificação do pH. Então, na embalagem está lá, tu já pega certinho qual o pH que eu posso usar nesse cabelo. Qual o tratamento que eu posso usar nesse cabelo que está muito alcalino. Qual o pH que eu posso usar nesse cabelo que está muito oleoso, está muito ácido. Então, eu já consigo ter no mercado, hoje em dia, esses pHs no rótulo, que é muito melhor para você trabalhar. Cerrou? Como saber que o pH do produto está desequilibrado? Geralmente, principalmente para selagem ácida, você coloca um pouquinho na pele. Se você tiver irritabilidade, se você tiver coceira, esse pH provavelmente ele está desregular, que é o que acontece com o couro cabeludo da cliente. Então, o teste geralmente a ser feito é na sua pele. Nosso couro cabeludo também é pele. Então, você pega um pouquinho lá, coloca na pele e aí você vai começar a identificar. Se você colocou menos de 10, 15 minutos, ele está com pH muito ácido. Quando eu tenho uma selagem, que geralmente o pH ficou desregular conforme o tempo, né? Eu tenho uma selagem que ela é mais cremosa, uma selagem que ela é bem mais densa, né? E aí eu vou passando os tempos, vou usando ela, ela vai começando a ficar mais líquida. Esse tipo de
cosmético, ele tá com o pH dele em alteração. Teve alguma coisa lá que foi desregular e o pH desandou. Não consegue estar equilibrado. Quando eu tenho um produto que eu, do começo ao fim que eu usei, ele está estabilizado, ele não muda o cheiro, ele não muda a espessura dele, eu tenho um pH regular do produto. Agora, conforme eu for usando, ele vai se perdendo, ele vai ficando mais cremoso, ele vai ficando mais líquido. Eu já vou perdendo esse efeito de pH equilibrado. E aí, a minha pele é o que me direciona muito sobre o equilíbrio de pH de cosmético. Então, tudo que eu tenho dúvida aqui, será que mudou o pH? Coloca na pele, que ele vai ser vai ser praticamente do mesmo jeito que vai acontecer no couro cabeludo da cliente. Quando eu tenho a aplicação de um produto, apliquei no couro cabeludo, apliquei da forma correta, mas mesmo assim a cliente sentiu irritabilidade, coceira, sensibilidade demais, esse pH está provavelmente alterado. Cerrou agora? Pronto. Gente, muito obrigado por todos vocês que permaneceram até aqui na aula. Pedir mais uma vez para vocês, curtam, compartilhem esse conteúdo que está cheio de conhecimento, comentem, segue o Instagram da LD Capacitações e acompanhem todos esses conteúdos que estão chegando para vocês. Tem muito conteúdo muito massa para chegar. E espero vocês nas próximas aulas. Aguardo vocês aqui também na LD Capacitações. E já estou ansiosa para a próxima aula. Que esse conteúdo venha a ser diferencial na vida de vocês. E até a próxima aula.